Olá, olá! Segundona quente da semana do carnaval, mas o fato é que ontem o Brasil acabou ganhando um prêmio, né, de reconhecimento internacional por um filme produzido no Brasil. Primeira vez que o Brasil ganha essa categoria de melhor filme estrangeiro. Eu não vou comentar que eu estou aqui, e muito menos as polêmicas, né, da politização do filme, etc. Até em algum momento poderia comentar sobre o filme em si, né, os aspectos relevantes, importantes do filme, interessante como obra cinematográfica, as qualidades e não qualidades, etc. Mas eu gostaria de chamar a atenção de um ponto em relação a isso, né? Sem dúvida, isso é bom para o cinema brasileiro, importante e tudo mais, mas parece uma contradição muito grande, uma coincidência que aconteceu, né? Que foi justamente o falecimento do Carlos Diegues, né? Conhecido como Cacá Diegues, cineasta importante da história brasileira, e que ao mesmo tempo que o Brasil ganhou esse prêmio, o que passou batido, né? Qualquer menção sobre a importância do Cacá Diegues na trajetória do cinema brasileiro. Eu acho que foi uma falha gritante da própria produção do Oscar, né, que sempre faz uma homenagem aos falecidos recentes, né, colocaram ali algumas imagens, Gene Hackman, que morreu ali muito próximo, mas o Carlos Diegues passou muito batido, né? É evidente que ele não é um expoente do cinema mundial, né? Não é uma referência, mas é um importante cineasta, principalmente se pensarmos em nível de Brasil, né? Estranho que tenha passado batido, porque os próprios jornais norte dos Estados Unidos, né? No momento do falecimento, nos dias do falecimento, que se deu há mais ou menos uma ou duas semanas atrás, eles fizeram reportagens interessantes, né, contando da história do Carlos Diegues, da sua produção, mas isso não, não, não foi colocado no Oscar, né, não apareceu. E menos ainda próprios divulgadores brasileiros, né, artistas, cineastas envolvidos nessa questão, na torcida, etc., colocaram muito pouco essa importância do Kaká Diegues, né? E, e aí me lembrei, né? Há algum tempo atrás, quando eu era professor da Universidade Federal Tocantins, que existiam lá um projeto chamado, intitulado Cine Clube, que era conduzido pelo professor João Batista, que por coincidência eu fui convidado numa daquelas tardes para comentar o filme Bye Bye Brasil. Isso aconteceu em setembro de 2009 e acabei depois produzindo um textinho que foi incorporado nesse livro aqui em homenagem, né, àquela produção cinematográfica, o relato das atividades dos 100 primeiros filmes que foram exibidos e comentados, etc., né? E eu vou tentar aqui fazer uma breve leitura para mencionar, né, um pouco a importância
do Carlos Diegues, né? Importância para a gente refletir sobre a própria trajetória, né? Sem esses que vieram antes, precursores, e que vários movimentos do cinema, até chegarmos agora 2025, né? Nós não teríamos chego até aqui, né? E então, uma singela lembrança em relação ao filme Bye Bye Brasil e um pouco das ideias do Carlos Diegues, né? Então, intitulei lá o textinho Bye Bye Brasil, os dilemas da modernização no país. O filme Bye Bye Brasil, produzido em 1979, foi apresentado ao público no ano de 1980, com direção do atuante reconhecido Carlos Diegues, que anteriormente havia compartilhado de empreendimentos balizadores no terreno da produção cinematográfica nacional. Kaká, como é apelidado, participou como figura de proa, por exemplo, na fundamentação do movimento do cinema novo, conjuntamente com Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Sarraceni e outros. O diretor conseguiu reunir um time de craques para a confecção do filme. Não só o elenco é composto pelo inesquecível José Wilker, Bete Faria e o jovem surpreendente Fábio Júnior, que não decepciona no papel de sanfoneiro nordestino, que se integra a uma caravana de atores mambembes, como bem notam os espectadores. Mas também vale lembrar que a trilha sonora é magistral e composta pelos mestres Roberto Menescal, Dominguinhos e pelo famoso Chico Buarque de Holanda, que aproveitará o filme para emplacar mais um sucesso com a música tema da obra. Somada às qualidades acima, temos um roteiro de primeira e uma história de prender a atenção, contado em perspectiva que mistura aventura e comédia. O interessante é que este enredo de aventura e comédia nos serve muito bem como pano de fundo para pensar diversas questões sociais e econômicas sobre o país e até do mundo, pois implicitamente trata sobretudo da modernização de sociedades e de alguns meios técnicos que ancoraram diversas mudanças como a popularização da televisão. O momento histórico retratado corresponde a mais uma etapa da modernização brasileira, feita sempre de forma nada incorporadora. Para relembrarmos um pouco a narrativa do filme, temos um grupo mambembe liderado por Lorde Cigano, José Wilker, que, em virtude do advento e popularização da televisão, não consegue mais atrair o público dos rincões da nação para os espetáculos em praça pública e resolve alçar viagem a localidades mais distantes em busca de prosperidade. Ao mesmo tempo em que a caravana se depara com sinais de incessante esforço feito no governo militar pela modernização e interiorização da mesma, cuja rodovia transamazônica é o protótipo exibido na tela, pois aquela estrada é obrigatoriamente o lugar de passagem para se chegar a um possível paraíso de bonança e desenvolvimento, que seria Altamira, no Pará. Também ficam visualizados na tela os signos da consequência de um processo de americanização, entendido aqui como um processo de incorporação de tecnologia e transformação da realidade social, econômica e até ambiental, que nos faz dizer bye bye Brasil, por exemplo, aos rios que nativos regionais já não conseguem extrair os peixes de que necessitam para a alimentação. Ostentando dar uma coloração mais analítica ao que foi dito, acima, usando a imaginação sociológica, chegaremos a temas muito ressaltados nas avaliações sociais sobre o Brasil e América Latina. Não só o filme deixa explícitas dicotomias Brasil rural versus Brasil urbano, tradição versus modernidade,
tecnologia versus padrões sociais reminiscentes e por aí vai, como também evidencia o próprio sentido que a modernização assumiu em toda a história por estas plagas. Esse raciocínio nos leva com contundência para a afirmação de um grande estudioso da sociedade brasileira que percebeu bem que no Brasil pode-se avançar em aspectos de melhoria tecnológica, sem que, todavia, isso signifique uma alteração compassada entre todos os substratos sociais. Falamos de Raimundo Fauro, que, em crucial ensaio sobre a modernização nacional, realiza a distinção entre projeto de modernidade e projeto de modernização. Palavras do Fauro, né? A modernidade compromete, no seu processo, toda a sociedade, ampliando o raio de expansão de todas as classes, revitalizando e removendo seus papéis sociais, enquanto a modernização, pelo seu toque voluntário, se não voluntarista, chega à sociedade por meio de um grupo condutor, que, privilegiando-se, privilegia os setores dominantes. Na modernização não se segue o trilho da lei natural, mas se procura moldar sobre o país, pela ideologia ou pela coação, uma certa política de mudança. Traduz um esquema político para uma ação, fundamentalmente política, mas economicamente orientada, para usar a língua de Weber. Na modernidade, a elite, o estamento, as classes, dizemos, para simplificar, as classes dirigentes, coordenam e organizam o movimento. Não dirigem, conduzem ou promovem, como na modernização. Nesse sentido, como fica clara pela citação de Fauro, pode-se afirmar que o que é considerado moderno no país se fez muito mais pela condução arbitrária de um grupo, estamento ou classe, que não significou, portanto, incorporação e acesso aos benefícios do moderno para todos os grupos. Por isso, falamos de modernização e não de modernidade. Porém, o mais interessante é que, mesmo sendo excludente, ainda assim, a modernização possibilita a ascensão social de muita gente. Sintomático é o final do filme em que Cisso, Fábio Júnior, aparece com seu próprio meio de transporte mambembe, um caminhão ultramoderno, cheio de iluminação e apetrechos. No final dos anos 70 e início dos 80, seja na arte, seja na vida, deparamos-nos com a encruzilhada de resistir à internacionalização do dinheiro, da tecnologia, da expansão do mercado, usando o artifício do argumento nacional popular, como esteve em voga fortemente nos anos 50 e 60, ou buscar tirar proveito desses fatores, ainda que por aqui tal situação tivesse aportado de maneira incongruente. O ponto principal que gostaria de destacar é que Carlos Diegues parece responder por vias cinematográficas seu próprio dilema como cineasta. Explicarei melhor ao final. Antes, uma pequena digressão para o entendimento do contexto cultural da defesa do nacional popular das décadas anteriores do filme em debate. Haveria naquilo que se convencionou chamar de nacional popular uma opção realista por mostrar as condições das gente mais desfavorecidas, retratar o homem do interior, o camponês, o trabalhador urbano, o favelado e muitas outras figuras representativas do povo brasileiro. As formas da manifestação artísticas relacionadas ao nacional popular eram muitas vezes afrontosas e diretas, como forma de esclarecer o público da classe média da verdadeira situação do homem brasileiro e, ao esclarecer a verdadeira situação do povo, poderia pelo menos levar ao homem da classe média sair de sua condição de cúmplice daquele sistema e o levar a atitudes mais críticas.
A concepção dos movimentos de características engajadas era de que o artista não seria um ser vivente fora da sociedade ou pairando acima dela, mas uma pessoa que vivia no interior da sociedade, que, portanto, deveria produzir e se orientar pela realidade daquela da qual fazia parte. Nesse sentido, para o homem das artes, caberia a opção de alguma forma tentar interferir nessa realidade e contribuir para a sua transformação ou conformar-se em ser existencialmente amorfo, distante da possibilidade da transformação histórica e social que poderia estar em curso. Não bastava para os que radicalizavam esta concepção popular somente mostrar a realidade da sociedade, se não fosse de forma explícita e de alguma forma convidando o espectador à ação. Assim sendo, o intelectual engajado na arte popular deve tomar uma posição ao invés de manter-se à distância. Mesmo que a obra artística esteja cumprindo um papel desalienante e mostre a realidade como é, seria preciso ir além, ser o mais didático possível, a fim de que as classes menos abastadas tenham compreensão do que está sendo retratado. Para os artistas adeptos dos movimentos populares, que talvez tenha no Centro Popular da Cultura, CPC, da UNE, seu maior representante enquanto movimento estético, só tem sentido se falar em arte se ela de alguma maneira se relaciona diretamente com a estrutura da sociedade. O artista livre de fato é aquele que consegue se posicionar sobre as questões sociais da época que pertence. É um ser livre e ativo, pois esclarecido sobre o mundo em que vive e consegue esclarecer a outrem. Por mostrar às pessoas a verdadeira realidade, esses artistas se consideravam construtores de uma arte revolucionária. Esse ideário artístico está contundentemente demonstrado no anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura de 1962. No trecho transcrito abaixo, se percebe o grau de necessidade de tomar posição e mostrar as reais condições da existência do povo e a crítica que se faz ao artista que adota perspectivas estéticas sem conexão com sua realidade. A arte revolucionária desqualifica toda e qualquer arte que leva o público ao desentendimento dos quadros reais da existência, que em lugar de fornecer a definição das verdadeiras forças motrizes que põem em movimento os povos e sua história, que em lugar de detectar tudo que é ação decisiva operando no sentido de transformações globais, só tem a oferecer como sucedâneo da própria perplexidade em que está fundada a mentira vital e as alucinações da imaginação que não tem sua raiz fincada em solo concreto. Para esta arte, fora do inconsequente borboletear em torno do efêmero e do irrelevante, não existe outra porta além daquela que abre para fora do mundo e oferece uma saída à custa da voluntária renúncia ávida, da reclusão do artista no interior do seu próprio eu, condenando daí por diante a só saber dizer o que se passa em um outro mundo transcendente ao nosso, menos importante ainda que em seu mundo interior. Esse é um trecho do Manifesto do Centro Popular de Cultura, né? Existia a ideia, para muitos intelectuais e artistas, que o desenvolvimento e a independência econômica trariam condições melhores de vida para os brasileiros pobres. Entretanto, esse desenvolvimento não ocorreria por acaso, mas incluiria um grandioso esforço por parte das camadas intelectualizadas para se fomentar um ideário que contribuísse para tal empreitada. Paradoxalmente, o desfecho político da conjuntura nacional não foi o que era esperado pelos grupos artísticos e intelectuais militantes do Nacional Popular.
Sabe-se que o grupo que assumiu o poder em 1964, os militares, estavam em campo oposto ideologicamente ao grupo intelectualizado que Carlos Diegues fazia parte, ainda que a ideia do desenvolvimentismo nacional continuasse vigorando e fosse levada ao extremo pelo estamento militar no poder. O fato é que o país assistiu à interrupção do jogo democrático, conjuntamente com a implementação de um projeto modernizador e nacional estatista. E pela égide do Estado, criou as empresas culturais como a Embrafilme e a Funarte, que mesmo sob o domínio da censura, levaram à expansão do mercado e ao incremento tecnológico da produção artística. No final dos anos 70, perdeu-se o sentido de que uma ideia na cabeça e uma câmara na mão, tal qual era o lema do cinema novo, bastava para se produzir filmes. Agora era possível recorrer ao financiamento do Estado e ter mais de uma câmera à disposição. Caminhando para a conclusão, o ponto que gostaria de retomar e centrar foco finalmente é justamente a encruzilhada da situação que vivem os personagens da caravana Holiday. O próprio cineasta Carlos Diegues e o próprio cineasta Carlos Diegues. Se para os personagens do filme se colocava a questão modernizar-se ou perder seu público, para o cineasta também os dilemas não se afastavam muito dessa situação em virtude da questão política e econômica que se impôs. Diegues deveria continuar fazendo cinema no final dos anos 70, como se fazia nos anos... Diegues deveria continuar fazendo cinema no final dos anos 70, como se fazia no início dos 60, com linguagem direta e politizada e pouco incremento tecnológico. Kaká optou por responder não e procurou adequar a temática e a linguagem à nova realidade. Pagou um preço por isso, a crítica dos militantes culturais que continuaram prisioneiras do cenário dos anos 60. Não por acaso, ele é o cineasta que irá cunhar a expressão patrulhas ideológicas aos críticos das suas escolhas estéticas. Para finalizar, uso palavras de um estudioso da história do cinema para tentar confirmar a tese de que o enredo de Bye Bye Brasil pode ser adaptado à vida do próprio artista que o idealizou. O cineasta partia para o ataque, tentando encurralar seus opositores mais à esquerda, que ainda continuavam exigindo dos cinema-novistas a sustentação de um projeto já desmontado. O tom de suas declarações, depois repetidas por Bye Bye Brasil, era de afastamento das antigas posições assumidas enquanto intelectual politizado da década de 1960, aparecendo um aprofundamento da reverência ao popular e uma defesa intransigente da dimensão mercadológica do cinema. O recado era claríssimo. Os antigos projetos totalizantes, com pretensões conscientizadoras, estavam enterrados, tinham perdido a atualidade. Essa citação é do Fernão Ramos, História do Cinema Brasileiro. É isso. Obrigado. Até mais.